Olá, meu querido irmão, meu querido amigo, ouvinte da palavra de Deus. Vamos meditar em mais uma porção desta palavra, no capítulo 4 do livro de Hebreus, no versículo de número 12, sobre a importância da palavra de Deus. Hebreus 4, 12 vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, vamos meditar em uma porção da Tua palavra. Nos dá, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo para passar para a Tua igreja, para aqueles que ouvirem, e cada um venha a ser edificado, transformado através desta palavra. Eu oro em o nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido amigo, meu querido irmão, no segundo domingo do mês de dezembro nós comemoramos o Dia da Bíblia, né? O livro mais vendido, mais publicado, né, na face da terra. O livro mais antigo que contém os relatos acerca da criação do mundo, né, que relata o nascimento de Jesus, sua morte e ressurreição, né, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, o livro de Apocalipse, narrando o que já aconteceu, o que acontecia, o que vai acontecer. Temos o Velho Testamento, são 66 livros inspirados por Deus. 40 homens inspirados por Deus escreveram estes livros com ensinamentos, né, com palavras de ânimo, de conforto, de consolo, de exortação. E esta palavra tem poder, meu querido. Tem poder. Quando a gente lê ela, nós precisamos ler crendo que o que acontece aqui, o que foi prometido aqui, Deus pode fazer cumprir na sua vida. Devemos, ao ler a palavra de Deus, sempre orar antes. Senhor, me dá o entendimento, me dá o esclarecimento na leitura do texto que eu estou lendo, para que ela produza um efeito na minha vida, para que ela produza uma transformação. A palavra de Deus precisa produzir a cada dia uma transformação na nossa vida, no nosso caráter, principalmente, porque há um poder sobrenatural nesta palavra. Como eu disse, foi escrito por 40 pessoas no período de 1500 anos. E no capítulo 4 aqui de Hebreus, o versículo 12, vai falar do poder dessa palavra. Vai falar que esta palavra é viva. Esta palavra é viva porque ela produz vida. E ao ler essa palavra, ela deve produzir vida na nossa vida. Porque o homem sem salvação, ele está o quê? Morto espiritualmente. Ele está separado de Deus. Mas quando chega a palavra de Deus, precisa o quê? Ele nasce de novo. Quando ele ouve esta palavra, quando ele entende esta palavra, quando ele recebe esta palavra, ele nasce de novo. E nascendo de novo, começa a produzir frutos na vida espiritual. O salmista vai lembrar para mim e para você, no Salmo 147, no versículo de número 15, ele vai dizer que ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Né? A palavra de Deus, a importância desta palavra. E essa palavra precisa o quê? Começar a produzir frutos na nossa vida espiritual. É os frutos que Paulo relata lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. E além dessa palavra ser viva, o texto continua dizendo que ela é eficaz, no sentido de dar resultado. Uma coisa quando é eficaz, dá resultado, no sentido de operar a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, nós somos desafiados por esta mesma palavra, lá em Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes desta palavra, e não somente ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos. É ouvir e praticar a palavra. O mundo foi criado pela palavra de Deus, né? O mundo foi criado por Deus através da palavra. E esta palavra, o profeta Isaías, tem um propósito. Ela quer atingir o coração do ser humano, quer transformar, quer mudar, moldar. E ela não volta vazia, diz o profeta Isaías. Assim também ocorre com a palavra de Deus que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para qual o enviei. Isaías 55, 11. Então ela é eficaz. E ela, continua dizendo o texto, além dela ser eficaz, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Falando nessa palavra que é mais cortante do que qualquer espada, que tem os 2 lados afiados. Apocalipse 2, no verso de número 12, vai dizer assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes para penetrar, né? Ela é cortante no sentido de poder penetrar nos meandros, ou seja, em volta da nossa existência, ao ponto de dividir mesmo alma e espírito. Todo homem tem, o ser humano tem no corpo a nossa parte que é física, mas também tem a alma, que a alma é o quê? A nossa vontade, as nossas emoções, o nosso intelecto, mas tem o espírito, que é a parte nossa de comunicar-se com Deus. Então a palavra de Deus, ela penetra nesse sentido. Ela é poderosa para nos ajudar a entender o que vem da alma, o que vem do nosso espírito, o que vem da alma, o que vem do espírito. Há situações que a nossa alma fica abatida, não é verdade? O salmista vai lembrar no Salmo 42, por que estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim. Então a nossa alma pode estar quebrada, pode estar amargurada, pode estar enferma, a nossa alma, mas o espírito precisa estar firme, precisa estar alegre. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, ele diz: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitos sofrimentos, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. O que Paulo quer dizer aqui? Para mim e para você. Note que havia tribulação, que poderia afetar o corpo e a alma dos irmãos da igreja de Tessalônica. Mas no Espírito havia a alegria do Espírito Santo. Então, podemos passar sim por tribulações que podem afetar o nosso corpo, a nossa alma, meu querido, mas devemos ter, através do Espírito Santo, produzir o fruto da alegria. Neemias vai lembrar para mim e para você que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a palavra de Deus, ela penetra para dividir alma e espírito, juntas e medulas, Penetra, no caso aqui, ao ponto de dividir alma e espírito, e continua dizendo juntas e medulas, Juntas e medulas. Ela penetra no nosso corpo físico, tem poder para transformar. A palavra de Deus curava no passado e Jesus curava através da palavra. Lucas vai lembrar quando ele cura a sogra de Pedro. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou, e ela se levantou e imediatamente passou a servi-los. A palavra de Deus tem poder para curar, poder para dividir juntas e medulas. Juntas aqui é a parte mais grossa e dura, exterior do nosso osso. E a medula é a parte mais macia, em parte interior dos nossos ossos. Então,
A palavra tem esse poder, mas nós só vamos desfrutar desse poder da palavra quando eu leio essa palavra, quando eu medito nesta palavra, quando eu procuro guardar ela no meu coração, quando eu procuro seguir os seus ensinamentos. De nada adianta ter ela em casa, aberta, quem sabe, numa página, ou guardada na estante lá da sua casa, se não houver leitura, ou deixar para lê-la só quando vai à igreja no domingo. De nada adianta. Ela tem poder? Sim, mas eu preciso ler esta palavra, eu preciso entender, guardar esta palavra. E muitas vezes, algumas pessoas sofrem do físico por causa de problemas espirituais. E a falta, Davi fala do sofrimento por causa do pecado. No capítulo 32, versículos 3 e 4, enquanto calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Em sequidão de estio, por causa do pecado. Muitas vezes as pessoas sofrem por causa de falta de perdão. Enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos. Precisamos confessar a Deus diariamente os nossos pecados. Somos falhos, pecadores, mas carecemos da misericórdia de Deus que nos perdoa. Então esta palavra, meu querido amigo, meu querido irmão, ela traz cura. Sim, eu creio, você precisa crer que ela traz cura física, traz cura emocional, traz a cura espiritual. A psicologia classifica algumas doenças como psicomáticas, psicossomáticas. O que é isso? Psique, que é a alma, e soma, que é o corpo, a cura da alma e a cura do corpo. Tipos de doenças, da alma, por exemplo, como eu estava falando aqui, muitas pessoas, têm alguma enfermidade, quem sabe já gastou tudo que tem nos médicos, procurou vários especialistas e não descobre o porquê de certas doenças. Por quê? Falta de perdão. Tem mágoa de algo que aconteceu na sua vida, quem sabe lá na infância ou no começo do casamento, e por causa disso a pessoa sofre uma enfermidade por falta de perdão. Então pense nisso. Se você conhece alguém da sua família que está enfermo e os médicos não descobrem o que é, pode ser que seja mágoa no coração e precisa liberar perdão. Eu conheço testemunho de pessoas que liberaram perdão e foram curados de uma enfermidade que os médicos não descobriam o que era. Então a palavra de Deus nos ensina a ensinar sobre o perdão, nos ajuda a perdoar e, consequentemente, recebemos a cura física e espiritual. Então esta palavra vai falar de perdão, vai falar de amor. De perdão, de amor. E, por último, esta palavra penetra nos pensamentos e intenções do coração. Penetra nos pensamentos e intenções no coração. A palavra, a Bíblia Sagrada, alivia ou avalia as nossas motivações. À medida que lemos, que estudamos, nossos pensamentos, as nossas intenções precisam ser confrontados. Ler a palavra simplesmente por ler e não causar efeito e diferença na nossa vida é como você ler um livro de receita, ou um livro de romance, ou um outro livro qualquer. Mas ela precisa penetrar a fundo, fazendo o trabalho em nosso coração através do Espírito Santo, trabalhando, moldando, mudando o nosso pensamento, as nossas intenções, para que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus. Esta palavra revela o caráter santo de Deus à medida que lemos e estudamos e começamos a ver os desvios do nosso caráter. Eu quero e preciso querer ser parecido com Cristo. Precisamos consertar as nossas vidas. E a palavra de Deus é para isso, para tratar a vida daquele que está doente do físico, principalmente da alma, do espírito. A palavra de Deus quer tratar isso em nós. Ela é um tratamento contra o pecado. O profeta Ezequiel vai lembrar
né, sobre a importância da palavra, e quando nós lemos, ela tira de nós um coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. Coração de pedra é aquele coração duro, que ouve a palavra e não quer aceitar, não quer entender o real significado, que Deus existe, que Jesus Cristo, né, existe, que Ele nasceu, morreu, ressuscitou, está sentado à direita do trono de Deus, intercedendo por nós, meu querido. Então, este é o poder da palavra de Deus. Ela é um tratamento contra o pecado. Basta você ler com mais frequência, basta você pedir ao Espírito Santo que te dê o discernimento para entender. Basta você guardar no coração, como o salmista lembra, para não pecar contra Deus. Basta você praticar esta palavra dia após dia. Praticar os ensinamentos que tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento tem para cada um de nós. Valorize então este livro sagrado que é a Bíblia, a palavra de Deus. Valorize, leia, medite nela dia após dia. E que o Espírito Santo complete no seu coração esta palavra que eu acabei de refletir. Mas valorize, porque esta palavra ela é eficaz, ou seja, ela dá resultado sim. Ela dá resultado na vida daqueles que procuram seguir, mesmo com as suas falhas. E que Deus nos ajude em o nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Deus eterno, Deus amado, neste momento, ó Pai, que a Tua palavra possa ter falado ao coração daqueles que a ouviram neste momento, ó Deus, e que possa, transformar o caráter de cada um, que possa transformar o temperamento, que possa transformar a vida de cada um, Pai, e que possamos buscar neste livro sagrado as orientações, é o nosso manual para vivermos bem, para sermos felizes, para termos a paz, a alegria que vem do Senhor Jesus. Nós encontramos neste livro sagrado, Deus, que possamos valorizar e ler cada vez mais, ter sede de esmiuçar cada página desta Bíblia, Deus. Por isso, levanto minhas mãos, abençoando cada família, Deus, para que a palavra possa fazer efeito no coração de cada um. É a minha oração que eu faço no nome de Jesus. Amém e amém. Fique na graça e na paz do Senhor.